Bom dia a todos. Fizeram boa viagem, dormiram bem? Que bom. A gente agradece de coração a presença de vocês. Vamos começar mais uma reunião do nosso conselho. Dizer da importância do dia de hoje, em que a gente vai apresentar as ações do nosso Plano Estadual de Cultura, que é uma conquista da classe artística do Paraná. É o momento da gente discutir, entender e conversar mais sobre esse assunto e, se for o caso, apresentar uma ou outra alteração para a Assembleia Legislativa. A gente vai falar também sobre a Mostra de Arte Popular do Paraná, vai ser a segunda mostra, vamos realizar esse ano em Guarapuava. Então nós temos alguns assuntos importantes que a gente precisa da participação de todos. Vamos conversar sobre o Profice, Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado. A Vanessa vai dar todas as informações para vocês. Vamos tentar entender o que está acontecendo no Estado. Algumas pessoas estão chateadas, outras pessoas estão nervosas, outras pessoas estão muito felizes, outras pessoas estão muito tristes, mas em qualquer processo de editais e de concorrências, sempre tem aqueles que ficam muito felizes e sempre tem a maioria que sempre fica muito infeliz. Mas eu acredito que uma conversa... como todos sabem, eu também sou artista, também sempre fiz uso de projetos e tudo mais. Não é o caso desse, especificamente, mas a gente sabe que algumas correções são necessárias serem feitas. Afinal de contas, é um programa novo, é um programa que ainda está no berço, né? E esse é o momento da gente corrigir as coisas que estão erradas e transformar esse programa num verdadeiro sucesso. E também é o momento da gente cobrar de todos os candidatos a governador a continuidade do Profice. Eu acho que isso é uma questão muito importante que o Conselho tem que estar atento, o Conselho tem que estar bastante unido, inclusive com a permanência da Secretaria de Estado da Cultura, porque alguns candidatos estão informando que vão extinguir 13 ou mais secretarias, ou menos, enfim. Não vamos entrar nesse mérito político, porque não é a questão aqui. Mas é importante que nós estejamos atentos para que não acabem com a nossa maior conquista, que é a existência da Secretaria de Estado da Cultura, que foi criada em 79, uma luta para a gente, na época, para os nossos colegas, os nossos contemporâneos, alguns, para ter essa secretaria. Então é importante nós estarmos atentos. Enfim, só umas boas-vindas. Vocês não querem chegar mais perto? Tem um hiato ali, tem uma fenda. Eu passo a palavra nesse momento para Pilar, para alguns informes da mesa executiva. Cadê a Pilar? Ah, está aqui. Por favor, Pilar. Eu quero avisá-los que a gente tem algumas informações importantes. Assim, a primeira delas, não esqueçam que o horário de check-out dos apartamentos é meio-dia. Nós vamos ter 2 apartamentos reservados para vocês guardarem a bagagem até o final do dia. Anotem, por favor, o masculino é o 503, o feminino 308. A chave está com a Soraya. A gente quer aproveitar também e pedir para os senhores conselheiros que se manifestem com relação à participação de vocês na reunião extraordinária descentralizada em Guarapuava. A gente precisa saber, inclusive, do período de permanência, o que vai ser necessário, transporte, etc. Isso depois vocês podem informar para mim ou para o Diniz e, mais tarde, confirmar por e-mail também, para ficar registrado. As passagens estão comigo. Na hora do almoço, vocês podem fazer a troca, ou quando quiserem. E, por último, avisar que a ata da reunião passada já deve estar no e-mail de todo mundo, inclusive a pedido do secretário do presidente, enviada também para os suplentes, ok? Então, para já é só isso. Obrigada. Estamos passando para vocês a lista de presença para que todos possam assinar e a ata da última reunião. Bom, posse de alguns conselheiros, né? Conforme regimento aprovado na reunião do Conselho Estadual de Cultura em 30 de novembro de 2017, declaro abertas as vagas dos membros titulares.
Estamos dispensando a pedido do titular Merina Terezinha Juliano Rosa, de Curitiba, aqui do Paraná, obviamente, e nomear automaticamente sua suplente Maria Cristina de Paula Milha, também de Curitiba, representante da Secretaria de Estado da Educação, conselheira governamental. Dispensando a pedido da titular João Maria de Almeida Júnior, de Londrina, e nomear automaticamente sua suplente Marcela Souza de Carvalho, de Curitiba, eleita na macro-região Nordeste. Dispensar a pedido do titular João Maria de Almeida Júnior, de Londrina, e nomear automaticamente sua suplente Marcela Souza de Carvalho, de Curitiba, eleita na macro-região Nordeste, né? Isso já foi. Agora eu passo a palavra para Gigi, que fará a apresentação das ações da PEC, que todos receberam? Todos vão receber na sequência. Bom dia a todos. Prazer estar aqui de novo. Como a gente prometeu na última reunião, a gente vai passar para vocês um documento que tem para a gente fazer o acompanhamento do Plano Estadual de Cultura. É um documento ainda bem preliminar. O que a gente fez foi um pedido... Pode já passar. Foi um pedido para que todos os coordenadores e diretores de museu passassem as suas ações dentro das diretrizes, metas e ações da PEC. A gente também, como assessoria técnica, levantou algumas questões e pediu complementação dos técnicos da secretaria. Infelizmente, a gente não conseguiu, até por tempo, esse documento é maior do que a gente esperava até, a gente pegou essa última gestão, então são os 4 anos da administração do João Luiz Fiani, que estão arrolados aí. Falta ainda uma complementação por parte dos museus e até uma discussão interna que a gente não conseguiu fazer. Então, a gente fez uma listagem grande para vocês começarem a ler, pedirem as complementações, e a ideia é aprofundar esse debate ainda em Guarapuava ou na última reunião do Conselho. A partir daí, a gente pode fazer até, inclusive, um documento para apresentar na primeira reunião da próxima gestão, com as ações que a gente já considera que foram cumpridas dentro da PEC, que é uma obrigação do Conselho, e as ações que a gente acha que devem permanecer, algumas estratégias de chegar que a gente acha que devam ou não devam permanecer para a próxima gestão. O que a gente fez mais foi a junção de arquivos, então vocês vão notar que eles ainda estão um pouco diferentes na sua linguagem, mas foi um excelente exercício para a gente. A gente está acostumado a fazer as ações e, às vezes, não pensar em termos do plano. É a primeira vez que a gente faz essa reflexão dentro do que foi estabelecido entre governo e sociedade civil para ser implementado nos próximos 10 anos. Então, tem algumas ações que a gente não começou a fazer, até porque a gente tem 4 anos de gestão e o plano é para 10. E o que a gente vai ter que, talvez, mudar um pouco é na nossa estrutura, que a gente tinha pensado em fazer grupos de acordo com as diretrizes, mas quando a gente foi listando, a gente viu que, por exemplo, a diretriz 1 e 2, a 1, que são as ações que envolvem o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema Nacional de Cultura, o Profice, elas estão bem adiantadas. A diretriz 2, que fala da diversidade cultural, que fala dos acervos e que fala da acessibilidade, a gente também caminhou muito. Então, essas duas estão mais recheadas do que as outras. A gente concentrou nesses 4 anos a atuação mais nessas áreas. A diretriz 4, que é da economia criativa, começa a deslanchar novamente agora, a partir da prorrogação do convênio com o MINC. A gente já está começando, a gente já está na prédia para fazer a licitação da Casa João Turim. Então, a gente vai ter um espaço para começar a desenvolver a economia criativa. Então, a diretriz 4 começa a ser desenvolvida agora. A gente ficou um pouquinho atrás para a diretriz 3. Eu só quero... que fala da inclusão digital e fala dos equipamentos culturais. A gente estava passando por toda essa crise econômica, por poucos recursos dentro da secretaria, e ainda não conseguimos implementar uma ação mais contundente junto aos municípios para a inclusão digital, embora a gente já tenha nos espaços das bibliotecas aquele centro de computadores, né, que era junto com a Secretaria de Assuntos Estratégicos, mas a gente viu que essa foi uma das coisas que a gente tem que implementar para os próximos anos.
E a diretriz 5, que, na verdade, são os canais de comunicação. Nós estamos aqui num canal de comunicação com a Secretaria. Temos outros conselhos que estão em atividade também. Começamos agora os setoriais e temos também toda a parte que é obrigatória, né, de todas as secretarias, que são as ouvidorias, são as reclamações que a gente mantém todas funcionando. Algumas, na nossa primeira reflexão, a gente viu algumas coisas muito pertinentes, vimos também outras que talvez seja o caso a gente rever e deixar anotados, que, por exemplo, uma das ações do Plano Estadual de Cultura é que a gente implemente 8 regionais do MINC, cada regional dessa, numa macro-região histórico-cultural do Paraná. Isso é muito difícil a gente fazer, isso é do âmbito do governo federal, a gente ainda não conseguiu ter um escritório do MINC na capital, a gente só tem, hoje em dia, no Paraná, o IFAM, então são algumas metas que independem da gente. E a gente acha muito difícil, até pelo enxugamento de todas as máquinas, né, municipal, federal e estadual, que a gente consiga essas 8 regionais do MINC. Mas a gente pode continuar pleiteando, mas é um momento, talvez, de rever um pouco essa meta. A mesma coisa se diz em relação ao uso dos royalties. Os royalties também é uma competência do governo federal, talvez caiba o CONSEC até fazer uma carta. A gente conseguiu, nessa parte, só reforçar a ação que já é feita por Itaipu com os municípios lindeiros. Trouxemos o pessoal de Itaipu para fazer a apresentação no encontro dos dirigentes culturais, né? Mas essa é uma coisa que não passa muito pela decisão da Secretaria de Estado da Cultura, né? Então, eu espero que vocês apreciem o documento, né? Acho que ele está, na medida do possível, bem completo. Vamos ainda complementá-los, e a ideia é já fazer grupos de trabalho em outubro, já discutindo como continuar a execução do Plano Estadual de Cultura. Tá? Então, isso aqui. Alguma pergunta? Podem. O que a gente achou, ficou principalmente eu e o Jader, a gente não conseguiu fazer Jader, uma discussão maior, nem com os coordenadores, mas, primeiro, a gente ficou muito feliz de ver a quantidade de ações que a gente fez com uma pouquíssima equipe. A gente conseguiu avançar muito, tem algumas coisas que nos deixam extremamente realizados, é o caso tanto do Profice, como as ações do Diversidade, que a gente também está fazendo, de inclusão e de democratização do acesso à cultura. Espero que vocês tenham uma boa avaliação do que a gente vem trabalhando nos últimos 4 anos. Uma outra coisa que também a gente tem feito, o atendimento, que era um atendimento antes de balcão, hoje ser quase exclusivamente por editais. Esse era um pedido do plano. Na verdade, isso também está na Constituição, né? Você tem que fazer esse atendimento sempre por uma seleção pública, e a SEC caminhou muito em relação a isso. Elas são técnicas da equipe da SEC? Isso, porque a gente não conseguiu fazer, por isso que a gente até pôs bem na frente, versão preliminar. Né? A gente não conseguiu fazer, não tivemos tempo hábil até receber todas as ações que foram desenvolvidas. E é um exercício não tão fácil, porque, às vezes, uma ação... um projeto da secretaria está em várias ações, a gente tinha que escolher alguma, às vezes a gente repetia, às vezes a gente falava, deixava aonde a gente considera que aquele projeto atuou mais, né? E essa discussão interna a gente ainda não conseguiu fazer. Então, nossa ideia também é a gente lembrar de algumas coisas que talvez tenham passado em branco. A gente procurou toda hora repassar essas ações, mas talvez tenha faltado alguma coisa, e fazer um documento mais elaborado. A gente ainda não passou por revisão de português, tem uma questão de cada coordenador escreve de uma forma, eu escrevo também de outra forma, então a gente só foi jogando, tem que passar por essa revisão e uma homogeneização da escrita, que vai ser feito pela comunicação também. A comunicação está fazendo o relatório dos últimos 4 anos, também estava atribulada. Então, agora a gente quer condensar mais isso. E já propor para outubro essa discussão, para vocês já terem material para começar a trabalhar. Tá? Inclusive para
prioridades da próxima gestão, né? Temos mais 4 anos por aí, que começam já em janeiro. Quais ações a gente considera como conselho prioritárias de serem iniciadas? Mais alguma pergunta? Podemos passar para o assunto Mostra de Arte Popular. Está indo rápido a reunião, né? Então eu passo a palavra para a coordenadora de ação cultural da Secretaria, a Ingrid Bosa, que vai falar sobre a nossa Mostra de Arte Popular, que acontece em Guarapuava no mês de outubro. Ingrid, por favor. Primeiramente, eu quero apresentar para vocês o que a SEC está fazendo pelo mês da literatura, né? Que começou agora no dia 24 de agosto, na última sexta-feira, a nossa programação. Então, a Secretaria está promovendo a 3ª edição do mês da literatura, de 24 de agosto a 28 de setembro. O evento promove atividades relacionadas ao livro e um panorama da cena literária paranaense e nacional. E abre com a inauguração, abriu, né, dia 24, com a inauguração da exposição Meu Coração de Polaco Voltou, de Paulo Leminski. Entre as ações do projeto são 20 escritores, entre paranaenses e nacionais. Eles vão percorrer 45 municípios do Paraná na caravana literária, do litoral ao norte do estado. Cada autor visitará entre 2 e 3 bibliotecas de cada uma das 18 regionais das associações de municípios do Paraná. Durante os encontros, os escritores vão falar sobre temas como livro, leitura e formação de leitores. Além da mostra Leminski, a programação do evento promove também oficinas, contação de histórias e a exposição itinerante Palavras do Paraná, nos municípios de Curitiba e Guaíra. No total, está sendo atendido 50 cidades do estado, com as ações da Caravana Literária, exposição itinerante Palavras do Paraná e o projeto Agentes de Leitura. O projeto Agentes de Leitura também faz parte do mês da literatura e beneficia 10 cidades, entre Curitiba e região metropolitana. As cidades são Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Paranaguá, Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais. A partir de setembro, o projeto receberá apoio da empresa Audi do Brasil, nesses municípios que receberão ações de contação de histórias, rodas de leitura, encontro com os escritores e oficinas de criação literária. O mês da literatura está inserido no Plano Estadual do Livro, Leitura e Literatura e deve entrar para o calendário cultural do Estado, além de fomentar e valorizar a leitura, incentivar e difundir a produção literária paranaense. O evento descentraliza a cultura ao levar autores em pequenos e médios municípios. Aí também estão os municípios, né, no qual a gente está atendendo. É importante que todo mundo tenha a noção da importância do mês da literatura e cobre no futuro para que permaneça o mês da literatura, porque senão a literatura vai voltar para o limbo como esteve antes desse momento, né? A gente tem que estar sempre fazendo crescer cada vez mais esse mês, que eu acho que é importante, e porque as datas, né? Está entre o aniversário do Leminski, dia 24 de agosto, e o aniversário da Academia Paranaense de Letras, que é no dia 28 de setembro. Os autores convidados: os romancistas Milton Ratum, Henrique Schneider e Oscar Nakazato. Escritores infantos juvenis como Cléo Busato, Jaqueline Conte, José Roberto Toreiro e Flávio de Souza. Os poetas Luiz Felipe Leprevost, Henrique Rodrigues e Sônia Barros. Cronistas como Cledir Ramil e Marcelo Montinho. Os críticos Marcelo Sandman e Juliana Cortes. Enquanto competência do Conselho, o Conselho indicar, por exemplo, os nomes que chegarem aqui, nós podemos, a partir desses nomes, indicar qual seria que vai compor essa apresentação. Agora, como representante da macro-região, eu fui orientado que eu não poderia deliberadamente dizer esse.
Nós temos, na região de Londrina, vários grupos étnicos ligados à cultura japonesa, que, inclusive, nesse ano são 110 anos da imigração japonesa. Temos grupos indígenas, temos grupos de folclore. Então, nós teríamos várias possibilidades de indicação. Temos também, eu estou falando primeiramente da região de Londrina, mas como nós compomos a macro-região Nordeste, teriam outros possíveis, né? Então, eu recebi essa orientação, em nenhum momento eu disse que o Conselho não tem a competência de indicar, o Conselho tem. O que eu estou dizendo é de uma situação que, em função do cargo que eu ocupo, da posição de conselheiro para a macro-região, eu fui orientado a proceder dessa forma, né? Eu entendo que, inclusive, essa iniciativa que a Secretaria está tendo é uma iniciativa muito importante, ela já abre esse processo de democratização, ela está ouvindo o Conselho e seus representantes para que se defina qual será o grupo indicado. Que a gente poderia simplesmente, como Secretaria, por processo de inexigibilidade, a gente poderia escolher os grupos pelo Paraná sem essa forma mais democrática de ser. Então, eu acho que a gente tem que ter uma certa flexibilidade em função do tempo, em função da época que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos vivendo, um momento político, a gente não pode abrir isso muito porque pode dar problema com o tribunal, enfim. Luciano, por favor. Secretário, bom dia a todos os conselheiros. Na verdade, o que a gente partiu para uma linha assim, indica-se todos os grupos da região, que daí não tem esse problema de um ficar fora, enfim. Só que a gente tem que daí verificar os que têm nível de qualidade de apresentação, porque notoriedade. Então, eu solicitei dos grupos vídeos e materiais, porém, eles devido ao tempo, eles não conseguiram nos encaminhar. E esse é um problema para a gente fazer a seleção aqui, né? Essa é uma dúvida. A segunda dúvida, por exemplo, eu sou coordenador de um grupo. Eu posso indicar o meu grupo? Entendeu? Esse é o outro problema, porque eu faço parte desse conselho, né? Então, se o meu grupo for escolhido, como é que fica isso, né? Ou eu não participo da seleção? Então, é uma dúvida que eu tenho. Bom, logicamente não, né? Como você é coordenador do teu grupo, você é votante no conselho, você tem que eliminar o teu grupo por razões óbvias. Alguém facilitou na macro-região esse problema ou não? Ou cancelamos esse processo? Microfone ali, por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu recebi o documento do colega faz uma semana, né? Eu vi que daí ali até a última linha do documento disse que era um trabalho em conjunto entre GOVs e civis. Daí eu concordo com o colega ali esqueci o nome, o colega ali que se manifestou. Oi? Caio, apesar de que a colega lembrou que na última reunião já tinha sido levantada essa questão, que ia ser feito esse encaminhamento, eu acho que daí só realmente ficou um pouco atropelado, porque o ideal é que realmente sociedade civil e GOV tivesse se reunido, porque assim como no Estado a gente vê que também essa tentativa de organização, lá nos municípios e nas macros regiões a gente ainda não tem esse banco de... Só um minuto, secretário. Não, sim. Só para terminar, por favor. A gente não tem ainda esse cadastro dos grupos, né? Por exemplo, Cascavel, eu vi que o colega ele apresentou grupos folclóricos, e nós temos ali na região também muitos grupos urbanos de hip hop, né? Só que eu penso que não houve tempo hábil, mas para não prejudicar, claro, o evento, eu acho que aqueles grupos que o pessoal que trouxe as indicações, acho que a gente tem que também levar em consideração. Mas acho que fica ser registrado realmente que não teve esse tempo hábil para a gente dialogar entre sociedade civil e GOV e realmente levantar todos os grupos da região. Eu senti isso, porque em uma semana, recebi o documento em uma semana, realmente não dá para você, em uma semana, chamar a reunião, conversar com os grupos, conseguir o material do pessoal. Realmente ficou muito atropelado. Próximo, por favor. Só uma justificativa, né, que o colega comentou. Foi nos encaminhado um ofício de grupos já constituídos, né, que tem um CNPJ. 99% dos grupos de hip-hop em Cascavel não são constituídos. Então, eu encaminhei os que têm CNPJ, os que estão liberados para a contratação.
Bom dia. Eu entendo essa dificuldade, nós também tivemos essa dificuldade de tempo, e eu queria só dizer como no Noroeste nós nos organizamos. A gente recebeu essa oficina com uma semana, entrei em contato, nós temos a facilidade que o nosso Gov e Civil, nós somos do mesmo município. E enviei por e-mail, automaticamente, na hora que eu recebi, para vários representantes de municípios da região Noroeste, nem todos me responderam. E daí eu entrei em contato, então, com o João, que é da Civil, com alguns secretários de cultura de alguns municípios ali pedindo indicações, né? Então, a gente chegou em 3 grupos, o que foi muito difícil. É claro que a gente vai estar sendo injusto. A nossa Noroeste tem mais de 100 municípios. Mas a gente pensou, então, nessa questão de grupos já consolidados, já com um tempo de história grande nesses municípios. E entendo, se quiserem que eu apresente, eu trouxe impresso. Nós não conseguimos vídeo, assim, foi bem corrido, então eu trouxe o vídeo só de um grupo, mas se acha na internet, não deu tempo de eu baixar, porque os grupos daí não tiveram tempo de me mandar um vídeo legal. Mas também entendo perfeitamente, se não for o momento de apresentar. Eu queria só, antes de continuar essa discussão, aproveitar a Rosi que está falando, que a Cultura do Paraná perdeu essa semana o Paulo César, que era integrante do Grupo Galho Azul, meu amigo, uma figura maravilhosa. Então eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, que a gente fique de pé em homenagem ao Paulo, pelo que ele significou para a cultura do Paraná. Pessoal, pegar o microfone aí, por favor. Atrás de você. Alô. Eu gostaria de registrar também que perdemos também na semana que passou o mestre Nelson, da Escola de Samba Galho Azul de Ponta Grossa, um dos ícones do nosso carnaval, que faleceu aos 65 anos de idade. Puxa vida. Nossos sentimentos. Gente, em função do que está acontecendo aqui, eu vou propor que a gente defina 2 situações. Primeiro, se a gente vai pegar esses grupos dessas regionais que trouxeram esses grupos, e vamos escolher, e depois a gente vê que tipo de processo pode ser feito, ou a gente para agora e tenta estabelecer qual seria o critério para a escolha desses grupos. Então, essa é a minha sugestão, gostaria que vocês resolvessem se nós continuamos com esse processo dessa maneira ou se a gente faz uma outra análise de como que a gente pode selecionar esses grupos. Secretário, eu entendo que seria bom darmos para quem trouxe já os vídeos, até porque nós estabelecemos até uma expectativa na nossa equipe. Inclusive, nós conseguimos também de outro município que faz parte da nossa macro, que também levou. A dificuldade realmente de que as equipes levem, de que os grupos levem os vídeos e tudo mais, é difícil. Nós entramos em contato com o maior número de pessoas, tivemos um número reduzido de pessoas que trouxeram, porém, aqueles que manifestaram interesse, que realmente quiseram, a gente trouxe. Então, em respeito, eu acho que essas pessoas que trouxeram o vídeo, eu gostaria de propor para que pudéssemos assistir o vídeo e levar, de repente, para quem veio já com o vídeo, até porque as pessoas que estão lá estão aguardando, né? Sabem que vem para votação no Conselho e daí talvez oportunizar que outros municípios já tenham essa oportunidade de trazer os seus vídeos, não trazer para a reunião porque não vai dar tempo, mas que mandem para a secretaria, de repente, né? Fica uma proposta. Quem quer falar mais? Bom dia a todos.
Eu defendo o que a colega falou, porque eu quero trazer o meu grupo indígena para apresentar. Porque eles estão perdendo muito da sua cultura, porque eles se sentem desvalorizados com a cultura que eles têm. E acompanhando eles, as duas áreas indígenas que eu atendo, os caigangues e os guaranis, eles estão levando muito de fora para dentro das aldeias, porque para eles o que eles têm lá não tem validade para os demais. Então eu defendo que seja votado, ou que seja acompanhado, porque eles também ficaram nessa expectativa de poder mostrar o que eles têm. Eu acho importante dizer assim, que a macro-região pode ter a liberdade de escolher o grupo que quiser. Se você escolheu esse grupo, ele já é escolhido. Se a tua macro-regional quer isso, a gente tem que aceitar isso. O problema é que as macro-regionais que estão com o problema de escolher o grupo, aí sim que a gente pode definir depois como é que vai ser feito. E outra coisa que é importante também, que é a Mostra de Arte Popular do Paraná. Né? Eu acho legal, os grupos folclóricos são bacanas, mas nós já vimos o grupo folclórico japonês, italiano, alemão. Eu acho que numa mostra de arte popular, né, eu acho que não é o lugar. Não é uma mostra só de folclore, né, folclore do país. Eu acho que a gente pode abrir para outro tipo de mostra de arte popular dentro desse conceito antropológico mesmo, da palavra arte popular, que eu acho que é fundamental a gente entender isso também. Próximo, por favor. No ofício diz que os grupos que se apresentaram na primeira edição não poderão se apresentar na segunda, é isso? É só reforçando a palavra do secretário, que me permite, João, da importância desse segundo edital, né? Na segunda edição nossa. A gente está vendo isso acontecer na gestão, e é muito importante, conselheiros de patrimônio, a recomendação dessa ação, porque é um espaço, está nesse recorte da cultura popular, muito difícil de ter atenção, gente. É difícil, porque justamente por essa fragilidade que vocês estão apresentando, de organização, de ter material audiovisual para apresentar, o tempo nosso de gestor em relação a isso. Nós orientamos os gestores que conversassem com a sociedade civil para ter uma conversa mais harmônica, né? já prevendo essa dificuldade de tempo. Então, por favor, conselheiros, é muito importante esse acontecimento. É a segunda edição apenas do Paraná. Estamos começando. Peço que vocês reconsiderem, pense isso, né? O tempo que pode mandar depois, a gente possa organizar isso. Por favor. Obrigado, João. Bom dia. Eu queria só expor aqui em conversa, Paranaguá, a macro-região do litoral do Paraná. Eu chamei a representante da sociedade civil, Beni Moura, dialogamos, colocamos os grupos que seriam interessantes representar a região. Chegamos em um consenso imediato de 2. Em um primeiro momento, eu tive uma certa dificuldade com a terceira opção, mas eu tenho aqui 2 nomes, 2 grupos, que eu gostaria, assim, de expor, de colocar aqui no conselho. Inclusive, aproveitando a fala da colega que acabou de se manifestar, também gostaria de colocar aqui um coral indígena da Ilha da Cutinga, né? O coral da aldeia Pindotã. Então, se continuasse, se for mantida a proposta da apresentação, gostaria sim, enquanto conselheiro da região do litoral do estado, apresentar os nomes aqui. A gente tem algumas só observações. O que a gente teve no primeiro edital, nós fizemos no primeiro edital, a gente viu a dificuldade desses grupos se candidatarem ao edital. Infelizmente, a gente ainda não consegue outras formas que não sejam com toda a documentação, escrito, quando se abre um edital. Justamente por isso, para a gente até conseguir pegar pessoas físicas, que a gente até vai dizer como fazer isso, é que a gente propôs para o Conselho para ser uma forma mais direta, porque senão tem grupos que sempre vão ficar à margem desse processo quando a gente fala em cultura popular. Acredito assim, que todos que estão aqui são representantes ou eleitos ou indicados e representam sim a sua região e podem fazer essa indicação. É o segundo encontro, sempre vão ficar grupos de fora, não é uma amostra completa de cultura popular, mas é uma maneira de trazer a sua região para um evento para que consigam começar esse diálogo entre os grupos. Outra coisa que a gente quer falar, assim, em relação a esses grupos, pessoa física, a gente conversou com o nosso jurídico, assim, os que não estão ainda formalizados como CNPJ, de que, nesse caso,
por exemplo, os integrantes do grupo assinem um documento indicando a pessoa que representa esse grupo para essa pessoa receber o recurso. Tá? Isso a gente conversou com o nosso jurídico, isso é feito pelo governo federal e a gente pode adotar aqui também. Então, os grupos que não têm, indicando um representante, podem ser contratados. Ok? É isso, né, Dini? Desde que passe aqui pelo conselho, então a gente vai propor isso. Uma outra questão é em relação aos pagamentos. A gente ainda vai discutir os valores, a gente tinha aquele edital aberto, tem que ver o tamanho dos grupos, seria um show já colocado para a gente, e a gente também pede de novo a vocês, a gente teve um grande número de recursos devolvidos do Profice, a gente quer ver se pode utilizar também os recursos do fundo nessa contratação. Então, depois a gente vai passar isso para a votação. Porque a gente está, hoje em dia, com o fundo com R$260 mil, e a gente não tem possibilidade de abertura digital, outro tipo de atividade que já não esteja em andamento, que já não seja de praxe pela Secretaria, para a utilização desse recurso, e chega no final do ano, a Secretaria de Fazenda, hoje em dia, recolhe 70% dos recursos desse fundo. Então, ou a gente gasta em cultura, ou a gente não gasta, porque a gente tem essa dificuldade do ano eleitoral. Então, depois a gente submete isso a vocês também. A gente quer deixar claro que o importante é a gente dialogar, a gente conversar e tentar acertar aqui da melhor maneira possível. Podemos ter momentos em que a gente não concorda um com o outro, mas nós temos que concordar no final com essa maioria para que a gente possa construir uma história diferenciada. A gente vai para a apresentação daqueles grupos que trouxeram material, é isso? Todo mundo já... Era bom as macros se posicionarem, fazer uma revisão de quem já se posicionou, quem não se posicionou, por favor. Anotou aí? Campos Gerais, desculpa. Falhou. Foram 6, então? Isso? 6 macros. Nordeste, que não vai apresentar nesse momento. Qual a outra? Metropolitana também não apresenta nesse momento. Tá bom. Metropolitana e uma sugestão para o Conselho, para que se forme uma comissão hoje para a seleção desses grupos, e porque, como eu participo da gestão municipal, meu grupo não apresenta nada em Cascavel. No Paraná, como eu estou participando da gestão, também não vai participar. Está começando a ficar complicado as apresentações. Então, uma sugestão é que eu não participe da comissão de escolha, então eu indique o grupo, para não... porque são diversas famílias, hoje eu estou à frente, mas é uma associação que eu acredito que não possa ser punida por um gestor, né, no Estado. Então, coloco a apreciação do Conselho para que se monte uma comissão um pouco menor para a seleção dos grupos e que consiga fazer indicação. Só um pouquinho, Gigi. O conselheiro, para ser indicado, seja a sociedade civil e Gov, tem aquele impedimento que não pode, né, apresentar projeto no Profice, dentro das nossas grades de programação, não pode apresentar. Então, só para a gente ver isso, está na lei isso. Como ele está aqui, desculpe, conselheiro, ele tem toda essa informação antes de todos os outros, sabe? É preciso ligar, vamos ligar lá para o Luiz para ver isso, mas assim, acho que ele está impedido, o conselheiro está impedido de apresentar. Questão legal, assim. Oi. Mas é o secretário, é o diretor que está apresentando. Só isso, não. Eu vou tirar dúvida com a Luísa, isso, tá? Só um pouquinho, eu vou ligar para lá. Vamos começar a adoração. É bom destacar, até falar um pouquinho dos grupos, né, antes. Então, nós fizemos uma junção de 3 minutinhos no máximo, até, na verdade, eu disponibilizei uma equipe para fazer a filmagem, o que eles entenderam que foi melhor que já apresentaram.
Então, nós temos aberto espaços para que eles possam estar fazendo apresentações. Esses 3 grupos que se manifestaram interessados, até porque não tiveram oportunidades também, que hoje tem essa oportunidade, prontamente atenderam nosso pedido. Inclusive, um deles é do Paiol de Telhas, dos quilombolas também, que estão despontando, vem numa luta já desde 2000, tentando mostrar sua arte, e eles contam uma história de resistência. E a gente fizemos agora um seminário de diversidade também, onde eles participaram. E outros municípios têm buscado agora já também conhecer esses grupos. Então, um deles do Pinhão, que é esse dos quilombolas, que é um grupo bem interessante. Trouxemos 2 danças de rua, e até entendendo que o que a gente chamou a felicidades, assim, ó, alguém está nos vendo. Só que eles não têm. E até comentamos que, como gestor, estar chamando para isso, demos abertura, porém, alguns trabalhos no período que não vão poder estar disponibilizando a equipe para fazer a apresentação no período do expediente normal, porque, inclusive, alguns trabalhos na prefeitura. A oportunidade foi dada a todos. Mas qual foi o critério que nós tivemos? Aqueles que trouxeram para nós material e que demonstraram interesse em participar. Mas a gente fez uma chamada para todos, e que, nesse momento, a gente vê assim, a felicidade de quem realmente quer mostrar sua arte, aquele que realmente tem interesse em divulgar e fazer essa participação. Você põe para mim, por favor? Nós compilamos os 3 num só. Magia das Ruas, 2018. Esse é o primeiro? Vamos continuar. O último estão acoplados, os 3, apresentação. Tem. A região sudoeste, então, a dança indígena, os caigangues guaranis, dança urbana, de Beltrão, e a dança folclórica alemã, de Chopinzinho. Ok. Mais alguma regional? Microfone aqui. Campos Gerais. Além dos grupos folclóricos, né, temos o holandês de Castrolanda, o alemão de Vitmarsum, o grupo folclórico Karolinka, que é um polonês de São Mateus do Sul, o taiko, que é os tambores japoneses de Ponta Grossa, e CTGs, vários CTGs da região. Mas eu gostaria de destacar especialmente 3 grupos. Primeiramente, os Senhores da Música, que é um projeto que estamos desenvolvendo, resgatando a música caipira tradicional, né, com vários compositores, intérpretes. É um prêmio, inclusive, que foi selecionado pelo SESC aqui do Paraná. Foram 4 selecionados do Paraná. Um é um integrante dos Senhores da Música de Ponta Grossa. O segundo é um espetáculo de afro-sambas com o grupo Novos Malandros, que é um espetáculo extremamente bonito também. E tem um projeto de vídeo que está concorrendo a um dos melhores dos prêmios do MINC, que é um projeto sobre as benzedeiras, onde foram desenvolvidos vários vídeos
com as benzedeiras, com 11 benzedeiras lá de Ponta Grossa, e que é, sem dúvida nenhuma, um trabalho muito bonito, que qualquer um desses três... Esse do vídeo pode ser, inclusive, uma coisa à parte, eu acho. Sim, sem dúvida. Né? Nós temos os vídeos... Pode ser convidado, inclusive, para uma das oficinas, uma das palestras, a gente colocar o vídeo e criar uma discussão em cima desse assunto. Porque nós temos 11 vídeos de 4 minutos, em média, cada um deles, né? E tem um que compila todos, e é bastante interessante. Inclusive, 2 das benzedeiras já não estão mais entre nós, mas temos os depoimentos. Então, vamos tirar esse dessa votação, para que a gente possa trabalhar com ele de uma outra maneira. Eu acho bem interessante. Perfeito. Então, nós temos os Senhores da Música, né? Que é um resgate da música caipira, com vários grupos lá da cidade de Ponta Grossa, compositores, e o Afro Sambas, que é um projeto muito interessante sobre as músicas do candomblé. Ok. A região metropolitana trouxe alguma coisa? Não. É mais complicado, né? A região metropolitana. Eu sei. Mas o Pedro vai apresentar, né? Você vai apresentar depois as 3 propostas, né? Hoje, na reunião de hoje. Enfim, saber, bom dia né, a todos e todas. Como eu tinha dito no começo, a região metropolitana hoje não apresenta, pelo mesmo motivo do tempo, né, como outras macro-regionais, e eu não sou nem doido de indicar uma só. Então, a gente precisa nos reunirmos com mais tempo para poder indicar, porque senão não tem como, né? É um processo democrático, então a gente precisa ser democrático também. Obrigado. Muito bem. A Congada da Lapa já participou do primeiro. Exatamente. Para não dizer que não falei das coisas. Exatamente. Quem que é o próximo? Acabou? Então, exatamente. A macro, infelizmente, fica fora porque... Não, o que pode ser feito, gente, só para deixar claro, na verdade, a macro vai indicar 3 e nós vamos votar. Como eles vão se reunir, vocês já vão trazer o nome escolhido. Nós não vamos escolher nada, vocês vão trazer o nome escolhido. A região Nordeste vai trazer a indicação do grupo X, que é o grupo que vai fazer parte. A tua região, é a mesma coisa. Nós vamos, se por exemplo, Guarapuava tinha trazido um grupo só, era esse que iria. É uma proposta, gente. Né? Tá? E daí a Nordeste é a mesma coisa, né, secretário? A Nordeste é a mesma coisa. Reúne lá e encaminha para nós já definido. Já o nome da pessoa, o nome do grupo, enfim. Muito bem, então vamos começar por Guarapuava, que apresentou. Então, como nós vimos, nós temos 2 grupos de hip hop, né, dentro dessa. Hip hop, o de vocês, são 2 hip hop e o quilombola. Quem quer começar a votar, por favor? Então vamos lá. Hip hop 1, quem vota, por favor? Hip hop 2 de Guarapuava. É só um pouquinho, hip hop 1 é apresentar o primeiro vídeo. Isso, é o primeiro. Hip hop 1 do primeiro vídeo. Eu voto ou não, né? Eu voto. Hip hop 2 do primeiro vídeo. Eu não vi o número de votação, por favor. Primeira votação. Tem que anotar aqui. Vamos lá, primeiro então, hip hop 1. Então deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. 7 com o Luciano. 7. Hip hop 2. 1, 2, 3, 4. Então, por enquanto, ganhando 1. E no 2. 5 votos. Então, o hip hop 1 está ganhando. E agora o quilombola? O quilombola ganhou. Capricha lá no quilombola, por favor. Muito bem. Quilombola, levanta a mão de novo, por favor, pessoal, para conferir. 10. Muito bem. Parabéns ao grupo Quilombola de Guarapuava. E algumas abstenções que nós não contamos. Próxima região de Paranaguá, litoral. Nós temos então o grupo de Fandango e o coral indígena. Quem vota... Na verdade, o coral é adulto
porém as mães levam os filhos, enfim, mantêm os ritos, vão ter crianças também, até alguns artesanatos no coral indígena. Quem vota no coral indígena, por favor. Coral indígena. 16 votos, 17 com a Ingrid. Agora quem vota no fandango. Eu queria levar os dois. Eu acho que é o único grupo de fandango. Secretário, tá, vamos ver. Secretário, Oi. só uma colocação que eu trabalho há 25 anos com folclore. Nós temos características básicas específicas dentro do Paraná. Por exemplo, o fandango você não vai encontrar na região oeste do Paraná, vai encontrar só na região litorânea. Só no litoral. Daí a gente escolhe o grupo que lá na região centro-oeste tem corais indígenas. E aí a gente entra numa contradição, porque eu tiro do que é melhor do litoral e tiro o que é melhor do centro do estado, entendeu? Então, esse tipo de votação, para mim, não é a mais adequada. Eu tenho que pegar as particularidades de cada região e levar o que é de melhor, senão a gente corre o risco de levar não é a essência do que é o folclore paranaense. Eu tenho uma sugestão aqui que um pouco que vai com o que o Luciano está falando. Quando à medida que foram apresentando, eu fui tirando essas categorias. Então eu ficaria com, se houver acordo, um quilombola, um fandango, um capoeira, um indígena. Alguém citou o afro-samba. E aí, de Paranavaí, eu não consegui pegar as categorias. A gente tem um grupo de música regional, Gralha Azul. Regional. Que é de Paranavaí. Aí tem um grupo para folclore, Pôr do Sol. Eles são de Quinta do Sol. Eles têm um grupo de pesquisa em danças típicas paranaenses. Hoje, eles estão na República Tcheca, num festival de cultura regional lá, representando o Brasil. E lá em Maringá, como secretário de Cultura, a gente optou pelo grupo Fogãs. Também é um grupo de dança folclórica, de pesquisa. Eu não falei os anos. O Gralha Azul é do ano de 77, sempre cantando música regional, tombando regional e falando do Paraná. O Quinta do Sol é de 2002, formação, que é o Pôr do Sol. E o Fogãs é de 89. Esse Pôr do Sol, ele está participando do Linguagem Paraná. Ele participa de festivais do Brasil inteiro. Eles passaram agora, semana passada, pela Polônia, agora estão na República Tcheca. Eu deixaria essa sugestão de escolher por categoria. Fazer uma noite do folclore e uma noite... Nessas 6 que a gente ouviu até agora, seria um quilombola, um fandango, uma capoeira, um indígena, o afro-samba e um dos 3 de Paranavaí, que é daí. E a atenção folclore. Eu gostaria de tirar o Gralha Azul e gostaria de fazer um convite oficial aqui, em função do que aconteceu com o Paulo e a importância dele dentro da região, da gente convidar oficialmente o Grupo Gralha Azul para participar do... Secretário, só uma colocação. Eu acredito que uma das situações que eu entendo assim, se não foi solicitado que nós trouxéssemos o vídeo para ser escolhido aqui, acho perfeito. Como, na verdade, não houve um consenso, não é unânime todo esse encaminhamento, por exemplo, assim, eu tenho diversos grupos maravilhosos, porém, eu considerei somente aqueles que trouxeram o vídeo. Então, eu acabei nem trazendo toda a relação do que nós temos de cultura dentro do município, que é maravilhoso. Então, de repente, eu estou cerceando diante dos demais que não mandaram um vídeo, porque foi uma exigência nossa para poder apresentar, né? E, de repente, daí nós ficamos numa... não de igualdade, acho que nós não estamos dando direito a todos da participação efetiva. Então, acredito que retomo o meu posicionamento do primeiro. Só um pouquinho. E a gente pode ver também de Guarapuava, gente, é que como Guarapuava não tem passagem, não tem hospedagem, não tem nada disso, a gente pode ver um cachê diferenciado, a gente pode até definir isso depois, e termos mais grupos de Guarapuava abrindo todos os dias do trabalho. E até porque os valores que apresentaram são valores bem acessíveis.
Não, mas eu me Acho que sinto pode assim, ser- não só pelo fato de que, de repente, assim, só tem esses 3 grupos. Não foram os 3 que levaram os vídeos. Eu né? acho que, inclusive, Guarapuava não precisava nem ter sido votado. Agora, pensando melhor, deixar Guarapuava como convidado, porque é da cidade, eles estão recepcionando a gente, e a gente abriria a possibilidade de outros grupos votados aqui, e deixando Guarapuava como convidado. É, porque senão a pessoa assim, nossa, a cultura deles é pobre nesse sentido, só tem isso, né? Então, não, é porque a gente considerou apenas o vídeo. Então, anota para mim, então, de que Não, ele é Guarapuava muito faria essa abertura, né? Menores, enfim. Então, eu entendo a colega, né, que teve todo esse trabalho de fazer os vídeos e tudo mais, só que daí... Mas agora já foi resolvido, enfim, isso é dizer que daí, como eu já tinha dito no início, se cada representante de macro-regional ficou responsável de indicar, como ela já tinha feito as indicações, encerraria por ali mesmo. Claro. Mas como eu acho que é ótimo, é válido isso que o secretário falou, eles são os anfitriões e eu acho que é válido realmente eles fazerem terem né, Claro. esse momento. E o que o Jader sugeriu, eu acho muito interessante. Eu acho o melhor caminho da gente definir as linhas, né? E dentro dessas linhas a gente escolher os grupos para cada linha. Claro. E lembrando também que é consenso, né? A representação do Paraná nas suas mais diversas regionais, que é aproveitando as manifestações diferenciadas. O que o Luciano falou também é bastante pertinente, né? Da gente ter em todas as áreas representadas. Eu só queria fazer um questionamento. Por favor. Eu acho que a gente está construindo, acho que realmente está até agora, acho que a gente entrou no consenso possível. Mas eu fico pensando, até como comentei com a Soraya, que quer me parecer que o formato desse evento é que está delimitando talvez essa participação. Um questionamento. Ok, até aqui tudo bem, mas não teria talvez como rever esse formato para dar uma abrangência um pouco maior, talvez não dando conta de tudo, que a gente não vai dar conta. Mas uma vez que a gente coloca a palavra mostra, e a palavra mostra está inclusa, inclusive, o mais possível você mostrar do que está acontecendo nessas áreas, né? Será que não há possibilidade da gente rever talvez o formato? Talvez a gente abranger um pouquinho esbarre mais? no orçamento, né? No orçamento. Essa é a questão maior. Essa coisa de contratação, processo burocrático, enfim, isso é um pouco isso que é o nosso limitador. Mas nós podemos estar fomentando e criando nesse momento a Mostra de Arte Popular terceira edição para o ano que vem, dentro desse conceito, uma coisa maior, uma coisa que realmente abranja mais áreas e mais participações. Era mais um questionamento em relação Não, mas a isso, mas tudo bem. Bastante pertinente. A do Jader, acho que a gente pode trabalhar em cima disso. Só lembrando que é o que eu tinha falado antes, que no ofício diz indígenas, étnicas, para este momento, né? Mostra popular dentro dessas 3 linhas. Indígenas, étnicas e urbanas. Isso. Né? E de dentro, então, são essas categorias, então. Hip hop entrou arte popular aí, né? Arte urbana, melhor. Arte urbana. Alô. O que, urbana? Alô. Só um detalhe. Essas apresentações estão programadas para o teatro. Para o teatro. Essas apresentações, por exemplo, de dança de rua, de capoeira e tudo mais, de repente podem ser feitas na cidade, em praças, em alguns lugares assim, também para abrir possibilidade de mais grupos, né? Aí que a gente esbarra no transporte. Mas de repente Guarapuava contrata. Ela acabou de me dizer que está com orçamento. Mas não é Secretaria de Educação e Cultura, dinheiro é mais fácil. Também, exatamente, também pode. Se tiver essa possibilidade das regionais conseguirem que grupos sejam financiados pelos municípios para que possam se apresentar nas ruas de Guarapuava, a gente vai fazer um encontro único, né? Na história do Paraná. Eu acho que é bacana, porque a cidade inteira se envolve, há uma divulgação muito grande do evento em todos os momentos. A gente tem usado essa prática em Ponta Grossa com resultados muito alvissareiros. Mas é que Guarapuava, sempre que você marca alguma coisa na rua, chove. Aí também é o cúmulo, né? E chove só na hora do evento, depois o sol volta. Então a gente podia continuar então dentro da proposta do Jader de colorir
essa grade de apresentação, ele quis colocar isso. A gente vai colorir, dar pluralidade ao que é, de fato, o nosso objetivo. Contemplar as mais diversas manifestações que está colocado aí. Podemos? Sim. Então vamos lá. Vamos lá. Não tem muita diversidade. Assim, quilombolas apresentou só um, que era o de Guarapava, mas que vai ser convidado, né? Pelo que eu entendi. Abriu uma vaga ali. Eu não sei como a gente vai preencher essa vaga. Daí uma macro vai indicar 2, ou se Guarapava vai ser convidado. Mas aí não abre uma vaga. A vaga da macro já está preenchida. Uma sugestão seguinte, que fossem preenchidas essas vagas que você sugeriu aí, e as que não tiverem ou foram convidadas, como é o caso de Guarapuava, a gente abrisse para outros grupos, de repente até semelhantes, mas que tivessem uma representatividade no Estado. A própria secretaria analisa os que vocês sugerirem e a gente escolhe dentro desse conceito de que é o mais importante para dentro desse conceito aqui todo. Então vamos voltar aqui. O Fandango está fechado, então, o grupo... Qual que é o mestre que você falou? Brasílio. Então está fechado, convidado. A região indica, do litoral indica o mestre Brasílio. A outra... Capoeira. Eu acho que capoeira. O hip hop também, ele falou que é um dos grupos mais conceituados do Brasil, aí ganhou prêmio e tudo mais. É bem interessante também. Eu acho que é interessante a gente manter o hip hop, né? Ele desistiu, voltou para Cascavel. Indígena, né? Sudoeste. Só um pouquinho voltando aqui, Cascavel ficou o quê? Hip hop e capoeira. Hip hop. Hip hop. Aí dentro do... A dança indígena. Aí dos Campos Gerais, o Afro-Samba. Campos Gerais, Afro-Samba? Tá ficando bonita a nossa festa. E as bezedeiras que entram naquela... As bezedeiras vão entrar na parte das oficinas. Paranavaí. Paranavaí não pode ser, já que Quinta do Sol foi contratada, a gente pegou o Fogança. O Fogança é? Maringá. O Fogança é um grupo de dança folclórica de pesquisa dentro da UEM. Interessante. Fogança. Quilombola de Guarapuava. Temos 2 vagas. E o Gralha Azul, que vai ser a abertura e que eu quero homenagear eles lá. Puxa vida, muito bem. E a Ponta Grossa se propõe a levar os senhores da música também para apresentações, inclusive, se for o caso, na Praça Sinal. Olha aí que bacana. Guarapuava também compromete a pagar cachê para alguns locais para a gente incrementar a nossa festa. Bom, então... Secretário, só por gentileza, a gente vai repassar aqui o que está aqui definido para a gente ver se confere. Pois não. Então, Paranaguá, Fandango. Mestre Brasílio. Cascavel, hip hop. Francisco Beltrão, dança indígena. Paranavaí, Fogança. Campos Gerais ficou o quê? Afro-Samba. Senhores da música. Soraya, tudo bem, Soraya? Tá, que bom, graças a Deus.
Então agora a gente passa para o assunto Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado, o nosso Profice. Eu passo a palavra para a Vanessa para algumas considerações. Vanessa, você vai lá ou você vai ficar aqui? Vai ficar aqui. Bem, vamos falar agora sobre o Profice. Finalmente entregamos agora no dia 18 de julho o resultado do segundo edital do Profice. Conseguimos contemplar 126 projetos, né? Então, eles começaram agora a captar esse mês, eles tinham até o dia 17 de agosto, os grupos contemplados para anexar documentação de contratação e, enfim, efetivar o processo, né? Todos, na verdade, 2 grupos não entregaram a documentação. A gente vai verificar com o nosso departamento jurídico agora amanhã na reunião da CEPROFICE se poderemos fazer um novo chamamento ou não utilizando os recursos da desistência desses 2 projetos, né? Então, passamos a ter 124 projetos, né? Agora em fase de captação. Esse mês eles já estão captando, então eles têm até o final do mês agora para fazer a captação, né? Então, a gente espera que, pelo menos, um valor razoável eles consigam captar em virtude do pouco tempo até o final do ano, né? Então, como todo concurso público, tiveram aqueles proponentes que realmente não ficaram satisfeitos com o resultado, né? Embora tenha sido tudo feito da melhor forma, da melhor transparência possível, a CEPROFICE, que é a comissão do Profice, né, ficou encarregada de receber as notas dos pareceristas, né, que analisaram o mérito, e com essas notas e de acordo com a distribuição do recurso e área de abrangência, eles fizeram a homologação do resultado final. A gente está agora nessa fase, como eu falei, de captação, e a gente espera até dia 30 já ter um resultado de quanto foi captado nesse mês. Tá? Então, os grupos estão se agilizando, já receberam o certificado de aprovação, estão captando. Eles têm, na verdade, 18 meses para fazer essa captação e 24 meses para fazer a execução de todo o projeto. Em relação ao Profice primeira edição, então, os grupos começaram a finalizar a prestação de contas, né? Foi solicitado para alguns proponentes que fizessem alteração de projetos, porque eles fazem os pedidos de alteração de acordo com o orçamento que eles tinham sido estabelecidos, e a CEPROFICE autoriza ou não alguns remanejamentos. Então, esses remanejamentos eles eram feitos no papel, porque nós não tínhamos o sistema pronto ainda. O sistema foi entregue pela Celepar e esses proponentes agora estão fazendo essas alterações via sistema. Então, eles estão primeiro fazendo essas alterações para depois iniciar a prestação de contas. Então, a gente deu o prazo até dia 30 de agosto para que eles fizessem isso no sistema e, depois disso, começa a valer a prestação de contas deles. Estamos recebendo várias prestações de contas, vários produtos culturais estão sendo entregues também. Devido ao período eleitoral, a gente não está podendo disponibilizar nem para esse conselho e nem para o público em geral. Então, depois das eleições, nós poderemos trazer para vocês os kits, que é o resultado do trabalho do Profice, desses proponentes, né? Estamos agora trabalhando a partir da próxima reunião da CEPROFICE, que amanhã é a reunião em relação à distribuição dos recursos, se de fato poderemos fazer ou não. Depois disso, começamos a trabalhar com o edital, com o terceiro edital. Então, vamos trabalhar com os conselheiros as ideias, as novas propostas, o que de fato poderá ser modificado. É um programa novo, tem muita coisa para ser modificada e mudada, né? A gente sabe que desde o primeiro a gente tentou fazer essas implementações para o segundo. De fato, foram colocadas em prática. A gente viu que atendeu a metade do nosso propósito, mas outras faixas de abrangências deverão ser melhor pensadas em relação aos recursos também. A gente tem muito projeto que a gente consegue fazer com o valor de R$ 750 mil, que era a proposta do segundo edital, mas tem muitas áreas que esse valor ele é pouco, como a área do audiovisual, então acaba não atendendo. Então, essas questões são as questões que a gente precisa rever para o terceiro edital. A gente também precisa verificar a questão de delimitação de número de CPF, em relação a fichas técnicas. A gente tem que cuidar, porque senão acaba ficando também sempre os mesmos participando e realmente os menores, os proponentes menores acabam não conseguindo. A gente teve uma vitória muito legal agora no segundo edital, que foi um proponente de Tamarana. Ele é de uma aldeia indígena, e ele conseguiu, através do vídeo tutorial que a gente disponibilizou, inscrever o projeto dele. Ele é um índio, né, lá da aldeia de Caigangue. Ele inscreveu todo o projeto
e ele conseguiu anexar toda a documentação para, de fato, receber o recurso. A gente tem uma certa dificuldade de conversar com ele, porque, às vezes, ele está na aldeia e o celular não pega, ele não tem comprovante de endereço, então a FUNAI forneceu um documento que comprova. Então, assim, é uma luta bem bacana que ele está tendo para entrar nesse programa, então a gente trata isso como uma inclusão bem boa para o segundo edital e um resultado bem positivo. Isso é emocionante, né, se a gente considerar. E assim, eu tentei falar com ele várias vezes, até brinquei que teria, se fosse o caso de comprar uma passagem e ir a Tamarana, eu iria para tentar ajudá-lo a subir essa documentação no sistema, porque é bem bacana para a gente, assim, ter esse projeto dentro do Profice. Então, esse foi um bom resultado. Como eu falei, agora a gente começa com um trabalho bem eficiente em relação ao terceiro edital. Nos preocupa a questão do tempo. A gente não vai conseguir, bem provável, deixar uma minuta aprovada, que era a nossa ideia. A gente tem toda a reunião da CEPROFICE acontece uma vez por mês. A gente tem o nosso departamento jurídico e a gente tentou deixar uma minuta aprovada já com vocês e a gente não vai conseguir fazer isso. Então, a gente vai deixar uma minuta sem aprovação e provavelmente vocês deverão apresentar isso para a próxima gestão. Tá? Então, acho que do Profice, secretária, a gente encerra com essas observações aí. Gostaria de saber se tem algum questionamento, alguma pergunta. Microfone, por favor. Pode falar, Luciano. Eu acompanhei alguns processos, né? E uma indicação que a gente poderia estar fazendo é, primeiro, a avaliação por mérito do processo, do projeto, e depois a parte documental. Eu verifiquei lá, até um dos grupos lá de Cascavel não foi selecionado devido o estatuto não estar totalmente documentado. Documentado não, reconhecido firma. Né? A cópia do estatuto não estava reconhecido firma. Porém, o mérito do projeto era um projeto de circulação no Paraná, que contava a história da imigração italiana, enfim, né? Que era um projeto que foi até para a Europa, né? E devido a um erro técnico do grupo, acabou se reconhecendo uma assinatura e não o estatuto. E aí não foi aprovado, com razão, né? Não passou na fase documental. Porém, não se viu o mérito. Então, talvez outros projetos com méritos muito mais interessantes para a região para o Paraná, né? Para essa difusão cultural do Paraná, não tenham sido devido a uma coisa que todo o grupo está regulamentado, porém um reconhecimento, se o estatuto, eu entendo assim, se legalmente no estado eu tô legal, no município eu tô legal, na União, né, eu tô legal, quer dizer que a documentação está legal, o meu estatuto está legal, né? Eu não consigo alterar estatuto se não tiver todas essas alterações. E um reconhecimento de cartorário no estatuto, ao qual é o mínimo possível para a apresentação de um projeto, entende? Então, talvez o mérito seja analisado antes da questão documental, ou que não seja tão, em coisas minimalistas, seja exigido na questão documental. Se eu tenho todas as certidões, quer dizer que eu estou legal. Então, quer dizer, eu não preciso ter reconhecido firma 25, 30 páginas do estatuto para uma associação que não tem fim lucrativo. Então, quer dizer, é um custo aí de 150, 200 reais para reconhecer toda a documentação que não precisava, né? Luciano, a gente pensou, de uma certa forma, em fazer essa inversão do processo da análise de mérito antes da fase documental. A questão é que, como é um processo muito longo, a abertura do edital do Profice, então a gente demandaria de muito tempo dos pareceristas analisando um número grande de projetos e, de fato, metade poderiam ser habilitados ou não. E a gente tem uma questão de recurso também, porque hoje os pareceristas eles são contratados, eles são contratados através do edital de chamamento. Então, a gente teria que disponibilizar, como foi, levando-se em conta o número de projetos do segundo edital, 1.198 projetos, que seriam analisados pelos pareceristas. Levaria uma questão de mais ou menos uns 6 meses, porque no primeiro eles tiveram 3 meses para analisar esses processos, então provavelmente aumentaria muito mais o prazo de análise deles.
E a secretaria hoje que paga, através do orçamento, o cachê desses pareceristas. E o sistema também do CISPROFICE, ele foi feito todo nessa versão primeira análise documental e depois análise de mérito. Então, eu teria que ter um tempo hábil também para solicitar a Celepar essa inversão. Então, assim, trabalhamos nessa possibilidade, sim, podemos rever ela, só que em relação ao tempo de abertura de um edital, isso demandaria muito mais prazo. Então, hoje a gente trabalha com uma ideia de 1 ano, quando a gente lança o edital do Profice. Talvez, se a gente abrisse essa inversão, a gente demandaria de um tempo maior de análise do mérito, entendeu? Porque esses pareceristas não conseguiriam, obviamente, em 3 meses, dependendo do número de projetos que serão inscritos, de analisar todo o mérito. Então, por isso que a gente faz esse filtro antes da análise documental. A questão do carimbo do cartório é uma questão que foi solicitada que todos os grupos que entrassem com CNPJ, associação ou empresa tivessem, de fato, regulamentado, né? A gente não vê como uma mera burocracia a questão do carimbo, porque todos os demais conseguiram colocar. Então, a gente tem que ser parcial com todos os demais que colocaram, né? Então, e esse filtro ele existe, sim, nessa fase documental. Então, de fato, um grupo que não colocou uma certidão ou não se atentou com a data, de fato, foi desclassificado. Teve o prazo de recurso. O prazo de recurso, eles entraram nessa fase documental, muitas coisas o nosso jurídico acabou validando. Tá? E não sei se foi o caso do teu grupo ou não entrar, se ele entrou ou não com o recurso. Foi indicado que que já estava encerrado não mandou, está fora. Não, porque na fase da documental, eu pedi para tentar. Ela tem uma fase, a fase documental é a única fase de recurso que abre, né? Então, eles poderiam, de fato, ter recorrido, o que pode ter acontecido deles recorrerem fora do prazo. Aí, realmente, não tem muito o que fazer. Na verdade, assim, o fato de estar regulamentado, os grupos estão. Não é o carimbo do cartório que vai falar se ele está legal ou não. Né? É uma forma de vocês terem um documento que tem fé pública no cartório. Agora, a documentação, se eu tenho um CNPJ e esse CNPJ está ativo, ela está legal. Isso, né, juridicamente, né, falando, legalmente, enquanto constituição de empresa. Eu lembro, só uma coisa, Luciano. Agora não adianta porque o edital não, claro, já foi. É só que eu estou justificando. O edital passa pelo CONSEC, não só o edital, como também os anexos, e podem ser revistos pelo Conselho. Ele passa pelo CEPROFICE, mas a palavra final é do CONSEC. Essa pode ser uma observação que se faça para o ano que vem, rever ou simplificar uma parte da documentação na primeira habilitação. Porque é muito custo para quem está entrando. Por exemplo, se eu tenho um estatuto que tem 2 páginas, tudo bem, é R$20. Se eu tenho 10 páginas, é R$200, porque eu tenho que reconhecer cada página. Tua para quando for discutida, provavelmente no início do ano que vem, não, mas para todos. Eu só não estou questionando o mérito do meu grupo ou não, né? Eu não estou dando o exemplo do meu grupo, mas é uma questão que não... A gente vem pedindo no CEPROFICE, que eu estou de presidente, para que, infelizmente, poucas áreas mandaram representantes para o CEPROFICE, para que todos já comecem a analisar os anexos de cada área. Tem coisas que a gente vem achando mesmo como equipe que são demais, que são solicitadas ou não. Esse trabalho é o mesmo trabalho que o CONSEC pode fazer também. Tem algumas exigências que são legais e obrigatórias e outras não. A gente vai apresentar para vocês isso no começo do ano e é bom anotar isso dessa simplificação. Não precisa mais ter em todas as páginas o certificado do cartório. Ter na última, ou não ter, ou ter só quando apresenta a documentação final. Essa é uma recomendação, porque vamos discutir aqui o edital completo, né? E como a gente não tem, inclusive no CEPROFICE, né, acho que Tá. Como a gente vai ter no CEPROFICE também só, acho que o GEF mais artes visuais, que tem representantes, são pouquíssimas áreas, que a gente faça essa leitura com mais atenta aqui no CONSEC também. Oi, eu tenho algumas dúvidas e também depois uma sugestão, acho que até a Gigi já até começou a falar sobre a sugestão que ia fazer. Mas a primeira delas primeiro assim, que é o que foi dito, né? Uns ficam felizes, outros não, enfim, né? Mas eu acho que tudo é um processo de aprendizado, tá? O segundo edital, né?
eu penso assim que a equipe se esforça o máximo possível para fazer sempre num caráter mesmo de transparência e igualdade, né? Acho que isso é bem importante a gente entender. Lá na região, a gente foi procurado por alguns colegas da área, alguns produtores culturais, e que até acho que eles entraram com recurso e tudo, enfim, aquela coisa da insatisfação e tudo. A princípio, assim, o que eles trouxeram para nós, uma das coisas, essa questão dos valores, né? Por exemplo, igual você falou, 700 mil para uma área pode ser pouca, né? E para outra área, 30 mil já é muito, né? Considerando que um dos objetivos do Profice realmente é fazer a difusão, promoção da cultura, então, em alguns municípios, se você conseguir 30 mil de recursos num projeto, é muito dinheiro para eles, né? Porque, às vezes, as pessoas vão levando seus projetos a duras penas, sem recursos, enfim. Então, se você ganha 30 mil para executar um projeto, para eles é muito. Então, alguns produtores nos procuraram e falaram sobre isso, né? Que, assim, para eles sentiram, é a sensação que dá. Eu não sei também, eu estou chegando agora, a gente também está aprendendo, né? E, como vocês disseram, agora vai ser construído um novo edital e, na medida do possível, sempre melhorando, né? Então, o que nós também podemos fazer para melhorar nesse sentido, para atingir realmente mais o interior. Porque o que eles falaram, assim, a visão deles sempre, a gente que está no interior, a gente tem sempre aquela visão que parece, não, parece que só a região aqui que teve os projetos aprovados, a sensação que dá, e a crítica que eles fizeram foi essa, né? Mas eu entendo e acredito com certeza que, como você falou, e penso que é um processo transparente e justo e eficaz. Isso é uma coisa que eu estou trazendo da demanda que eles nos passaram. A outra questão, eu queria ver a questão dos pareceristas. Eu não sei se foi isso que a Gigi começou a falar antes, a importância de ter pareceristas de todas as áreas e também mais... Eu não sei hoje como que está essa questão dos pareceristas. Por exemplo, se é uma equipe só aqui de Curitiba, eu sei que tem toda essa questão de logística, eu não sei se isso é online, eu não sei como funciona. Então, isso é uma pergunta que eu estou fazendo, né? Gostaria de saber como funciona a questão de pareceristas e até saber, então, como que hoje é a equipe, como que vai ser formada a proposta de formação da próxima equipe, como se faz para participar, se são realmente por áreas, se é por áreas que eu digo áreas artísticos culturais e áreas histórico-geográficas mesmo, né? Ou seja, há um representante lá da música, mas um representante lá da região oeste. São duas coisas distintas, né? Isso é uma pergunta. E a outra pergunta que eu gostaria de saber você falou que então vocês têm a previsão de começar a construir uma minuta para o próximo edital. Eu gostaria de saber assim uma data prevista assim dessa minuta e só entender essa minuta vocês vão deixar, considerando que é ano eleitoral, vocês vão deixar esse trabalho pronto, que será então vai ser construído de fato o edital na próxima gestão. É isso? Essa é a segunda pergunta. Obrigada. Deixa eu só falar uma coisa com relação aos valores e tudo mais, que uma das primeiras medidas minhas quando eu assumi a secretaria foi tentar reduzir esse valor de 750 mil. E, infelizmente, nós temos uma testemunha aqui, o Jefferson, ele era do CEPIS, vocês vão contra a minha proposta, lembra disso? Então, está uma porcaria. Obrigado. Então, assim, a gente está monitorando, a gente está de olho nisso. Eu também acho uma série de coisas erradas. Mas as pessoas, inclusive, me culparam nas redes sociais que eu fiz cacaca, para não falar palavrão aqui. Sendo que eu falei, meu Deus do céu, como que eu fiz, se eu não fiz nada, se eu não posso fazer nada? Tem uma comissão que cuida disso. Tem pareceristas espalhados pelo Brasil que analisam os projetos. Então, eu quero deixar isso muito claro para vocês. Deixar muito claro que a gente vai atender às demandas da sociedade civil, ponto. O Estado tem que cumprir esse objetivo maior. É um dinheiro que foi disponibilizado pelo Estado para iniciativa de vocês, dos produtores das regiões de vocês. O dinheiro é para ser usado. É até um absurdo considerar que a gente interfere nesse processo. Ainda mais eu, que sou produtor cultural e sou artista há 39 anos da minha vida. Exatamente, estão criticando sem conhecer. Até gostaria que esse pedaço fosse disponibilizado
não inteiro, porque as pessoas não assistem inteiro, mas disponibilizar esse espaço aqui, que nós estamos discutindo, o Profice, para fazer um vídeo para botar por WhatsApp para todo mundo que falar qualquer besteira. Porque eu acho uma injustiça muito grande. A gente se mata naquela secretaria, uma equipe extremamente reduzida, para poder dar conta de todas as demandas que a gente tem. E repito, se ano que vem nós não estivermos atentos aqui agora, nesse momento, a gente vai perder todas as nossas conquistas. Nós temos que estar atentos para o que vem por aí. Vanessa, por favor, se você puder. Foi respondido para você? Vanessa. Só assim, isso que o secretário está falando, é bem isso que eu penso. Por exemplo, igual eu falei, eu estou conselheira estadual, a primeira gestão. Então, a gente está aprendendo muita coisa, né? No município, eu passei uma gestão, aprendi um pouco, agora a gente está vindo aqui aprendendo um pouco. Vocês mesmos, como eu falei, é a segunda edital do Profice, né? É um aprendizado. E é bem isso, as pessoas que não têm conhecimento julgam e criticam por falta de conhecimento. Então, com certeza, essa fala, né? A gente tem uma página lá em Cascavel, onde disponibiliza todas as atas e os vídeos, né, das reuniões, e com certeza a gente vai estar repassando isso, né? Porque, como foi em reunião de setorial, trouxeram a demanda, a gente, enquanto conselheira, a gente traz aqui e quer levar o esclarecimento. Eu, Antônia, enquanto conselheira da sociedade civil, quero entender, porque a gente às vezes não entende, como vou responder algo que nem eu não entendo, né? Mas, assim, concordo com as suas palavras, né? E daí só uma das perguntas, sim, entendi, respondeu essa questão dos valores, do 30 mil e a diferença dos 750 mil, e a outra, daí eu queria ver essa questão que eu falei das comissões e da data, né? Tá, então, assim, só para eu te explicar como é que foi feito a questão dos pareceristas no segundo edital, a gente tem um banco de dados no Cisprofice que as pessoas entram e se categorizam como pareceristas, elas fazem parte desse banco de dados. Então, todo o pessoal que entrou, colocou o currículo e todo o material que embasava realmente que eles eram pareceristas daquelas categorias, daquelas áreas que estavam concorrendo, nós imprimimos esse material desde o começo e levamos para a comissão da CEPROFICE. A comissão da CEPROFICE selecionou por área os melhores pareceristas e que tinham material e que, de fato, vinham participando de outros editais, e eles selecionaram 5 pareceristas de cada área. Então, nós tínhamos um total de 50 pareceristas. E esses pareceristas, eles são a nível nacional, tá? Eles não são aqui só da região do Paraná, do nosso estado. Então, foram selecionados 50 pareceristas. Nesse terceiro edital, nós vamos fazer diferente. A ideia é que a gente abra um edital de credenciamento público no sistema Cisprofice, né? As pessoas vão se cadastrar e concorrer. E daí a CEPROFICE, de fato, vai verificar se realmente esses que entraram estarão aptos para poder participar do processo. É a comissão do Profice. É a CEPROFICE. Então, o que falta muito, Antônia, que a gente sente, é que as pessoas não leem o edital até o final. Então, elas não sabem o que cabe à CEPROFICE fazer e o que cabe à Secretaria da Cultura fazer. A CEPROFICE é a comissão soberana do Profice. Mas não é a CEPROFICE a responsável por selecionar todos os projetos. Então, existe todo esse trabalho feito dos pareceristas, da análise de mérito. Então, o projeto, quando ele chega por parecerista, ele já chega filtrado pela questão da documentação fiscal e tudo mais, e ele já vem com as notas para a comissão. Então, a comissão recebe as notas da análise dos pareceristas, da análise de mérito, e com base nas notas, no critério de distribuição, na área de abrangência, que é feita a seleção dos projetos que serão, de fato, contemplados. Porque, pelo primeiro filtro, todo mundo que tem nota mínima acima de 70%, ele é considerado selecionado, tá? Só que ele vai realmente para essa fase da distribuição do recurso e do critério das melhores notas, né? E que a CEPROFICE homologa esse resultado final. Tá? Então, essa é a importância da CEPROFICE em todo o processo. É a CEPROFICE que analisa os recursos, tem recurso em primeira instância na análise do mérito, que é direcionado aos pareceristas, que podem ou não rever as suas notas, né? E, em segunda instância, que é encaminhado à comissão da CEPROFICE, que ela pode, de fato, avaliar se realmente aquele parecerista pontuou de acordo ou aceitar a reivindicação do proponente. Tá? Só que é a CEPROFICE que faz a seleção desses pareceristas, então, às vezes, a CEPROFICE acaba, de fato, acatando o que o parecerista colocou, porque ele é um técnico especialista da área. Ele analisou e pontuou de acordo com aquilo que ele foi contratado para isso. Tá? Então, é assim que funciona.
A minuta do segundo edital, a gente começa a trabalhar com a comissão do Profice agora em setembro. Então, a gente tem uma reunião amanhã da comissão que vai tratar essa questão da redistribuição dos recursos daqueles projetos que, de fato, não entregaram a documentação. Então, a gente conta com o apoio da assessoria jurídica da Secretaria, porque o edital ele tem um item que ele diz que não haverá chamamento em desistência, então a Secretaria não poderia fazer. Nós convocamos o jurídico que nos dê essa orientação aos conselheiros, se, de fato, a gente poderá fazer o uso desse dinheiro para redistribuição ou não. Então, nós teremos essa reunião amanhã. E daí, em setembro, na próxima reunião, a gente começa, de fato, a trabalhar com os critérios do terceiro edital. Precisa, sim, ser analisado, revisto a questão dos valores. A questão dos anexos, a gente verificou que se repetem muitos anexos por categoria e acaba sendo muito extenso para o proponente estar anexando essa documentação, que, às vezes, para um projeto é necessário, para outro projeto não é necessário. Então, a gente vai se atentar muito com a questão dos anexos agora. Essa questão que o Luciano colocou em relação à documentação fiscal e obrigatória, de fato, a gente tem uma questão que ela é obrigatória para o Tribunal de Contas e tudo mais que ela tem que constar, mas talvez essa questão tão burocrática em relação aos carimbos e tudo mais de reconhecimento de cartório, uma vez que você consiga, de fato, comprovar residência da associação, talvez seja dispensado. Então, essas questões a gente tem que começar a verificar agora para o próximo edital. Oi. E sugestões, né? Por exemplo, se a gente tem sugestões, porque tem essa comissão, enquanto conselho, conselheiro, enfim, a gente pode trazer, como ele ali trouxe essa questão. Sim, você poderá enviar para o e-mail, a gente tem o e-mail da Coordenação de Incentivo à Cultura e do próprio Profice, você poderá encaminhar, porque nesse período de discussão a comissão já vai verificar sugestões de vocês. Porque, assim, primeiro a CEPROFICE faz essa análise mais detalhada, porque é a comissão mais direcionada e está por dentro do dia a dia do Profice. E depois vem para vocês, de fato, reverem e colocarem as sugestões, enfim, para a gente chegar numa minuta que atenda os dois conselhos, tá? Viu, Vanessa? Até porque nós somos gestores municipais, né? Muitos de nós, né? E nós também fazemos editais. Então, talvez é impossível no município ser uma forma de edital e no estado outra. Então, a linha de pensamento do edital é a mesma, né? Até porque nós temos que comprovar para todos os campos, Ministério Público, enfim, Tribunal de Contas, a mesma linha de documentação. Então, eu vejo que não é exigido lá esse tipo de carimbo do Estatuto, por exemplo, né? Agora, tem outros documentos que são obrigatórios. Esses documentos obrigatórios não se mexem, né? Até se você, na questão documental, trabalhar, deixa ela ser a primeira, não tem problema, mas diminuir um pouco essa forma de solicitação de documentos já resolve muita coisa. Eu acho que a gente tentou fazer agora, para o edital do audiovisual, que é um edital que a gente abriu de produção de filmes, a gente tentou fazer essa inversão para experimentar como que funcionaria com o sistema. A gente fez uma pré-análise, considerando, para verificar se realmente a pessoa ou a instituição existia. Então, a gente solicitou documentos como comprovante de endereço, CNPJ ou CPF, e o comprovante físico também, né? Para validar se, de fato, esse sistema funcionaria dessa forma. A gente viu que deu para fazer, só que o audiovisual é uma área, é uma categoria pequena. Quando você trata do programa Profice, é o estado inteiro. Então, a gente teria um retrabalho para fazer, porque você faria uma pré-análise agora, passaria para o mérito, e daí você teria uma outra análise documental. Então, são essas questões que a gente tem que trazer para vocês, se o sistema via Celepar atenderia a fazer essa pré-análise ou não, né? E, de fato, se a gente ganharia ou perderia mais tempo ainda prolongando essa questão do edital. O que a gente tem que ver é o que a gente quer com o projeto. Nós queremos uma entidade que está legal ou que a gente quer uma qualificação técnica do projeto? Só uma coisa também, Luciano, que a gente acaba fazendo no Profice e que vai passar aqui. A gente, hoje em dia, limita a 2 projetos por pessoa. Tem gente, a gente já pegou várias vezes, né? Eu estava na habilitação agora também, que manda no seu nome, no nome da sua esposa, no nome do sócio, e por isso que a gente começa a pedir que esteja atualizado no cartório. Porque, às vezes, a associação começa a mandar como pessoa física vários outros projetos também, e isso acaba fazendo com que o recurso do Profice, que é pequeno, fique na mão de poucas pessoas.
Então, por isso que a gente pede também essa documentação das empresas, para a gente ver os associados, para você não mandar como pessoa jurídica e como pessoa física. Porque o edital do Profice prevê uma limitação nessa área. Então, parte dessa documentação é exigida e é diferente de outros editais das prefeituras, por conta disso no Profice. É o que eu falei da questão técnica. Ou, por exemplo, nós fizemos só utilizando de um edital que a gente fez. O ano passado eu montei um edital de contratação de professores em Cascavel, pelo melhor currículo e não pelo menor preço. O resultado, esse ano foi feito um edital, né, foi reanalisado aquele edital, acharam que não era interessante daquela forma e fizeram por menor preço. Consequentemente, eu não tenho os melhores professores, eu tenho o melhor preço. Quer dizer, saiu lá uma hora-aula de artes visuais, né, de R$ 49 por R$ 4,75. Então, isso é denegrir o setor, é destruir o setor, entendeu? Ele não consegue pagar o vale-transporte para ir dar aula, entende? Então, pensando em gestão, eu tenho que pensar, o que eu quero dentro do edital? Eu quero a qualidade do projeto ou eu quero só uma empresa qualificada, né? Eu quero lá o melhor professor, com o melhor currículo para qualificar meus alunos, ou eu quero o menor preço para eu pagar menos? Então, só para dizer que tem o projeto, entende? Então, é isso que, enquanto gestor cultural, eu tenho que qualificar meus projetos, qualificar as pessoas que estão fazendo o projeto e ter os melhores projetos, porque assim eu tenho o melhor nível cultural. Posso, Soraya, só um pouquinho? Tá me ouvindo? Tá, ok. Eu vou falar, então, como alguém que participou do Profice e eu vou falar como alguém que já se propôs e foi escolhida como avaliadora em outros estados com relação a projetos culturais. E também retomando a pauta que foi discutida sobre os grupos populares. Com relação a esses custos cartoriais, eu entendo, só que eu acho que isso tem que ser pensado pelo proponente, porque todos esses custos podem ir na planilha orçamentária e o próprio dinheiro da captação pode pagar isso. Então, assim, isso é uma questão de planejamento dos proponentes, tá? Então, eu falo como alguém que participou do projeto e teve todos os custos pagos pelos recursos por uma questão realmente de planejamento orçamentário, ok? Com relação a... Entendo também a reclamação dos grupos, só que eu acho que a gente tem que pensar, na pauta passada, por que é que os grupos não conseguiram entregar seus materiais, principalmente portfólios e currículos, para os dirigentes das macro-regiões ou para os diretores de cultura e assim por diante. Também é uma questão de planejamento. Então, assim, os grupos têm que se organizar, as pessoas do município, isso é uma coisa que foi falada na segunda reunião, sobre o incentivo que o Conselho tem que fazer com os dirigentes municipais com relação a organizar e mapear os seus grupos de município, não só, eu entendo que aqui são representantes de muito mais do que 10 municípios. Então, tem que chegar até esses representantes municipais a importância de mapear esses grupos e de auxiliar na organização, tanto documental como de portfólio. Falando como uma avaliadora de projetos, tudo bem, eu tenho doutorado na minha área, eu tenho muita produção na minha área de patrimônio cultural, mas em muitos projetos, em muitos editais, eu não fui selecionada porque tinha pessoas muito mais capacitadas do que eu, e eu entendo, por conhecer e principalmente defendendo a questão da organização e do conselho e do grupo do Profice, no sentido de que são avaliadores muito bons. Então, assim, eles vão olhar tudo mesmo. Então, nesse sentido, é que se o grupo não se organizou, se o proponente não se organizou, e se ele não tem um portfólio decente, porque, assim, Profice é um programa que, só pensando em Sul, não, os outros estados não têm um programa como o estado do Paraná tem, em termos de organização, em termos de qualidade. Então, nesse sentido, é que os avaliadores vão ser muito melhores ainda. Então, os grupos têm que deixar de pensar só no seu local e pensar pequeno, em todos os sentidos, os grupos enquanto proponentes.
e pensar em se organizar. E aí é que está a questão de que nós, enquanto conselheiros, temos que chegar até os dirigentes municipais e que isso chegue até os proponentes. Porque eu entendo, mas vira um senso comum os proponentes e as pessoas que se candidatam, e como a Gigi colocou no sentido de vamos tentar em várias frentes, de que eu vou mandar o estatuto enquanto pessoa física ou o estatuto enquanto pessoa jurídica e fulano e tal vai mandar em pessoa física. Aí eu não passei. A pessoa tem currículo para isso? É a primeira questão. Currículo de proponente tem que ser na área. Então, assim, são várias questões que têm que ser pensadas, e se nós não conseguimos colocar e escolher grupos populares por causa dessa deficiência, então, no caso de outras áreas do Profice, também vai ocorrer. Tá? Então, só colocando que nem sempre o Estado é o culpado. Tá? Obrigado, Viviane. Eu quero só... É que nós estamos no nosso horário, já são... Só deixar claro que a gente não falou, em nenhum momento a gente está julgando, tanto é que até eu tinha escrito aqui, parabenizar toda a equipe, não falei, né? Até está escrito aqui, porque eu entendo, né, o trabalho de vocês, de forma alguma a gente está culpando o Estado. A gente, enquanto conselheiro, a gente é o fiscalizador, a gente está aqui, enquanto sociedade civil, para fiscalizar. Então, é que parece que a gente criticou vocês, de forma alguma. É só dúvidas mesmo que a gente trouxe. Tá? Eu quero só deixar claro que já são quase 10, meio-dia, e vocês têm que fazer o check-out. Então, a gente tem um pouco de limitação no horário. Então, como o Caio é a última inscrição, depois do Caio a gente encerra essa primeira parte, por favor. A Soraya também quer falar? Vixe. Gente, na verdade é o seguinte, esta é a nossa última reunião antes das eleições. Acho que isso é uma questão importante. Eu gostaria de saber, secretário, dos membros da SEC, quantos aqui são servidores do Estado? Gigi. Então, porque esse trabalho que está sendo feito aqui, todos nós estamos avaliando como um trabalho de muito boa qualidade, um trabalho excelente. Mas a turma que aqui está não tem uma certeza se estará no próximo ano, né? Então, eu entendo o seguinte, que diante desse quadro e diante de certas situações, inclusive que o próprio secretário colocou aqui, de alguns candidatos falando de redução das secretarias, o que pode, mais uma vez, trazer aí um questionamento, se mantém Secretaria de Cultura, se junta com outra. Eu entendo que nós precisaríamos formular uma carta do Conselho, né? Nós precisaríamos formular uma carta. E a proposta é também fazermos daqui uma pequena comissão que possa, né, aí cada um de nós, quem tem mais acesso aí a cada candidato, poder levar em mãos. Eu acho que essa carta teria... Eu gostaria de colocar alguns princípios aqui para essa carta de diretrizes. Trabalhar pela manutenção da Secretaria de Estado da Cultura, a manutenção do Profice, a manutenção do foco da gestão no PEC, no nosso Plano Estadual de Cultura, porque não adianta nada manter a Secretaria de Cultura e trabalhar contra o foco. Não adianta nada ter uma Secretaria de Cultura que não tenha orçamento, né? Então, nós precisamos garantir a questão do Profice. E aí, obviamente, também esse sistema todo que foi criado, porque nós temos aí um sistema do Profice, um sistema, como é que eu vou dizer aqui, de software, né, que foi colocado, que hoje é um dos mais avançados que temos no país. Então, a ideia é que a gente formule uma carta e que nessa carta, inclusive, conste a relação de todos os conselheiros e o que eles representam, né? Porque eu acho que isso é importante também, porque muitas vezes chega lá para os candidatos só conselho, e isso às vezes não significa tanto. Então, precisa ter o número, o nome das pessoas, da onde são, o que fazem. Eu acho que isso é importante. Enfim, é isso aqui, a hora, talvez é um assunto para retomar às 2 horas, né? Isso tinha sido aprovado já na outra reunião, essa questão, na última reunião. Com relação ao Profice, eu penso que, só no sentido de contribuição, eu acho que existe uma... A primeira questão, a pergunta que eu faço é... Eu lembro que quando a gente começou a discutir o Profice, ele tem uma natureza. Cada edital ele tem uma natureza. A gente tem que identificar a natureza dos editais, para um bom entendimento ao preenchê-lo.
Eu pergunto às pessoas mais ligadas à comissão. Ele foi contemplado, a natureza do edital, aquela política dos municípios que não tinham essa oferta de produtos, que tinha uma filosofia por trás do Profis. Eu acho que essa filosofia ela tem que estar sempre sendo lembrada e discutida, porque senão a gente fica divagando e criando assim, elucubrações com relação a editais, mas perde o fio, a essência de cada edital. Eu acho também que a gente tinha que pensar... Tem alguns editais, que eu leio muito editais, no sentido de entender o instrumento, para a gente poder auxiliar as pessoas que nos procuram. Eu não sei se é o SESI, Sistema SESC, dos espaços culturais, eles têm editais muito bons, e eles têm um edital que tem uma categoria de iniciante. Porque existe no segmento da cultura, existem grupos ou produtores que já trafegam com facilidade dentro do mecanismo edital. Já estão aptos, de tanto fazer, de tanto levar bordoado, você aprende a fazer o edital. Então, essas pessoas têm habilidade de preencher, são contemplados com facilidade. Mas existem sempre os iniciantes. Eu acho que o Profis ele devia considerar essa distinção, porque se nós estamos aqui na região metropolitana, a realidade daqui é uma, a realidade de interior de estado é outra. O desconhecimento de causa, com relação à questão do assunto que diz referência ao campo da cultura, ela é incrível. As pessoas não têm preparo, as pessoas não sabem que instrumento é esse que elas têm na mão. Elas têm vontade de participar, mas elas não têm formação, habilidade, elas não estão preparadas para preencher um edital. Quando a gente vê um edital bem preenchido, bem elaborado, é porque nos municípios que fazem os editais, eles fazem cursos para preenchimento dos editais. Porque daí você está capacitando o segmento para aquele instrumento apropriado, para que não haja tanta distorção de entendimento e não haja tanto descontentamento, porque você forma as pessoas. O Profis a gente não consegue fazer isso, não está sendo feito esse preparo do segmento cultural para o entendimento dos editais. Não sei. As pessoas não acessaram muito o vídeo, né? Pois então, é isso que eu quero dizer. Nós estamos aqui num conjunto que eu considero que é uma o índio conseguiu. E não, eu assisti o vídeo, mas assim, as pessoas, o artista, ele está muito aquém na formação e na percepção dele, da seriedade do uso do mecanismo, do instrumento que ele tem na mão. Eu acho que a gente tem que estar mais atento a isso. Senhora, depois, se você puder guardar para a gente continuar depois, porque senão não vai dar tempo, está quase meio-dia. Eu gostaria só de falar que a gente vão promover um curso agora aqui em Curitiba, do Siconv, que vai ser bastante interessante. Depois de tarde, então, eu vou pedir para a Gigi passar para vocês. Quem quiser participar desse curso, vai ser um curso bastante importante. Tá? Com relação, só para encerrar, com relação ao Profis, com relação a essa de iniciantes, eu quero lembrar que, como são muitas áreas, 40%, 30%, 30%, vai reduzindo. Se nós começarmos a estratificar demais, não vai dar nada. Os nossos recursos não são tão grandes assim. Apesar de termos hoje no Brasil um dos maiores recursos de lei estadual, a gente ainda está aquém do que realmente o mercado precisa. É isso. Na parte da tarde, o Jader assume a reunião. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Quem quiser colocar as malas no meu quarto. Obrigado.